Olá a todos que acompanham o quadro Expostos. Vocês receberam a notificação recente do Twitter sobre a atualização da política de privacidade deles? Pois é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês. Várias vezes eu já comentei aqui sobre proteção de dados. É algo que todos nós, enquanto intraempreendedores ou empreendedores, temos que desenvolver a habilidade de desenvolver novos produtos e serviços ou de atualizar os produtos e serviços que tem dentro da nossa organização adequados a essa legislação. Mas esse é um papo um pouco longo e hoje eu quero falar como que o Twitter fez para utilizar esse momento de adequação e de conformidade de uma forma muito inteligente e, inclusive, atualizando aquele documento que é muito chato de ler, pelo menos não mais para o Twitter. Na semana passada aconteceu um evento chamado FIB, isso mesmo, FIB 12, e neste evento estavam lá os advogados do Twitter que ajudaram eles no processo de conformidade. Para quem não sabe, na proteção de dados a gente tem algumas exigências legais e a documentação de, por exemplo, sites ou de aplicativos, ele precisa de alguns procedimentos, adotar alguns procedimentos para estar em conformidade com essa legislação. A política de privacidade é algo comum não só em sites, mas também em aplicativos ou qualquer tipo de desenvolvimento web que a gente tenha. O objetivo dele é basicamente esclarecer como aqueles dados que são coletados pela plataforma são utilizados no dia a dia. Fato é que o Twitter deu uma lição de design e de branding para todos nós dentro desse processo de conformidade. E isso tudo foi afirmado dentro do FIB 12 pelos advogados do próprio Twitter. O que eles fizeram, afinal? Eles uniram o time jurídico deles com o time de designers para tentar solucionar o maior problema deles, que é a dificuldade das pessoas lerem a política de privacidade. Isso mesmo. Essa era uma dificuldade encontrada dentro do negócio do Twitter e o que eles buscam sempre, a cada atualização, é estimular que as pessoas leiam o que está escrito ali. Talvez não tão de forma detalhada, mas pelo menos que elas tenham um conhecimento geral sobre o que está acontecendo. É importante a gente ressaltar que o Twitter ele é uma plataforma de mensagens rápidas. E eu busquei aqui para dizer para vocês que em 2017 teve a última atualização e que contou com um aumento da quantidade de caracteres que foi para 280 caracteres. Então, a cada mensagem, ela pode ter no máximo 280 caracteres. E essa foi a premissa básica dessa política. Ou seja, aqueles textos longos escritos pelos advogados não podiam ser mais textos longos. Os conteúdos ali descritos em cada parágrafo, eles poderiam conter no máximo 280 caracteres. Essa foi a grande jogada de mestre do Twitter, com o objetivo de trazer informações de uma forma mais rápida, mais clara para quem já está, inclusive, acostumado, porque afinal, quem está no Twitter o dia inteiro, quem já é usuário do Twitter, sabe muito bem que a gente se acostuma a ler ali somente os 280 caracteres, sejam eles em vários tweets ou não. Então, o objetivo ali da plataforma, da própria política, é justamente demonstrar essas informações nesses pequenos caracteres. Eu estou abrindo aqui pra gente, inclusive, tratar sobre elas e eu consegui comentar para vocês. O exemplo já começa assim que você abre a própria política, pode abrir no navegador aí, se você estiver próximo de um, faço questão que vocês acompanhem isso com o navegador aberto. Por quê? Porque vai estar escrito assim, ó, antes de prosseguir, note o seguinte, e aí começa o primeiro texto escrito em 280 caracteres. É realmente difícil contentar a todos com uma política de privacidade. A maioria das pessoas que usam o Twitter querem algo muito curto e fácil de compreender. Embora desejemos poder encaixar tudo o que você precisa saber em um tweet, nossos reguladores requerem que cumpramos nossas obrigações legais descrevendo-as todas com muitos detalhes. E aí, isso aí é o primeiro parágrafo. Bateu os 280 caracteres. Vamos pro segundo e eu só vou ler mais esse, depois eu só vou fazer alguns comentários, tá? Não se preocupem. Tendo isso em mente, formulamos nossa política de privacidade de maneira mais simples possível, a fim de
capacitá-lo a tomar decisões informadas quando você usa o Twitter, assegurando que você compreenda e tenha controle sobre as informações que coletamos, como são usadas e como são compartilhadas. E aí acabou mais um tweet e aí vai para o segundo, né? Portanto, caso você deixe de ler integralmente nossa política de privacidade, pelo menos saiba que o Twitter é uma plataforma pública, coletamos alguns dados sobre você, os serviços são afiliados, podem ter suas próprias políticas, e cada um desses que eu tô lendo agora para vocês tem um link embaixo. Então, você clica nesse link e ele é direcionado para os tópicos. E se você abre o tópico, por exemplo, quando você publica um tweet, faz uma postagem e compartilha, tá escrito detalhe a detalhe, ficou fácil de ler, ficou muito bom para o usuário. O Twitter conseguiu conectar o que é o objetivo de uma política de privacidade, que é conversar com nós, todos nós, usuários. Ou seja, ele cumpre o requisito de proteção de dados, ele cumpre o requisito de informação para o usuário e, mais ainda, ele estimula que este usuário faça a leitura. Então, quando vocês pensam assim, poxa, todos os dias, né, ou quase todos os dias eu baixo um aplicativo ou vou fazer o uso de um. Eu tenho que ler todas as políticas? Com certeza. Não é porque você baixa aplicativos constantemente que você vai deixar o seu direito de lado. Você tem um direito que ele é fundamental, que é o direito de escolha. Mas para ter boas escolhas, você precisa fazer essas escolhas fundamentadas. E para ter uma boa fundamentação, você precisa de informação. Essa informação, ela precisa vir dessas empresas. E se você tá achando muito chato ler a política de privacidade dos aplicativos que você utiliza, cabe a você, enquanto usuário, questionar essa empresa, questionar se eles de fato estão pensando no usuário. Eu recentemente também ouvi um podcast de alguns desenvolvedores de uma empresa que é super conhecida no Brasil e que eles falavam que constantemente eles buscam soluções de melhoria para o produto deles focados na solução do problema que de fato eles oferecem no mercado. Ou seja, o foco total estava em quem está utilizando a plataforma, em quem utiliza os serviços dessa empresa que eu estava ouvindo o podcast, ou seja, também do Twitter. O que a gente tem que entender é que a cultura corporativa, né, ela tem que estar focada em quem é o consumidor dela. E foi exatamente isso que o Twitter fez. Eles reforçaram o brand da marca utilizando uma quantidade menor de caracteres. Eles reforçaram o quanto eles se importam, né, com o objetivo aí do usuário realmente fazer a leitura dessa política de privacidade e ainda ensinou todos nós a cumprir uma regulação que nem é tão nova assim no Brasil, afinal ela já está completando 4 anos, completou 4 anos este ano agora. Então, assim, a gente tem mais aqui parabenizar não só o Twitter, mas toda a equipe envolvida no desenvolvimento dessa política. E agora, gente, vamos fazer a nossa parte, ir lá ler, entender como que o Twitter compartilha os nossos dados e não reclamar, principalmente dos links que foram colocados. Vocês vão ver que em vários trechos vocês vão ser redirecionados para várias outras páginas. Essas páginas elas são para complementar, né, o que está sendo dito. Mas se vocês lerem pelo menos a política, o que está escrito dentro do próprio Twitter, vocês vão ter muito mais informação e com certeza vão usar muito melhor a ferramenta que vai estar na mão de vocês. Gostaram desse quadro expostos de hoje? Se você gostou ou se tiver alguma crítica, vai lá no @ps.priscilasantana, que é o meu Instagram, e deixa o seu recadinho, tá bom? Caso tenha uma sugestão também de quadro, de conteúdo, é só me chamar lá também, que eu vou colocar aqui na pauta. Até breve!